As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. Se os anos 2000 foram marcados pela presença de cineastas experimentando em diversos formatos, a década de 2010 testemunha a forte presença de diretoras mulheres na televisão. Júlia Rezende é uma delas. Naquele momento, ali em 2010, o início da abertura dos canais de televisão para produção independente, dirigir para a televisão era a oportunidade de dirigir, né? Porque quem ia produzir um longa de uma menina de 22 anos, recém-saída da faculdade, inexperiente, né? E aí, de repente, vem um canal e fala, toma aqui, tem um dinheirinho, vai e faz. Então, a televisão, para mim, foi um grande aprendizado. Assim como Júlia Rezende, várias outras mulheres tiveram suas primeiras oportunidades em televisão ou vídeo por demanda. Algumas obtiveram reconhecimento internacional para suas obras. A série A Grande Viagem de Caroline Fiorati foi indicada ao International Emmy Kids Awards, prêmio para os melhores programas infantis fora dos Estados Unidos. O Emmy é o Oscar da televisão. E aí, nisso, eu fiz 3 séries para o Multishow de humor. A última delas foi Fiz 4 séries. A última foi O Meu Passado Me Condena. E aí, O Meu Passado Me Condena tem uma história muito louca, porque um dia a gente estava filmando lá em Itaipava, no sítio da minha avó. Era uma equipe pequena e aquele orçamento mini, e todo mundo, tipo, hospedado na casa da minha avó, dividindo quarto, um banheiro para 6, era aquele perrengue, assim. E o Porchat ainda não tinha Porta dos Fundos, então ele ainda não estava nem um pouco conhecido. A Mia também não. Era um projeto realmente muito despretensioso. Aí um dia um produtor argentino veio aqui na Morena, se reuniu com a minha mãe e falou: olha, eu fiz um longa na Argentina, que se passa num navio, e eu tô querendo trazer esse know-how pro Brasil, de como filmar num navio. A gente tem uma companhia, uma empresa de navio, e não tem o filme. Você tem algum filme que poderia se passar no navio? E a minha mãe jogou um verde louco e falou: tenho, Meu Passado Me Condena. Achei muito mais incrível do que eu imaginava! Olha o tamanho! Como é que um troço desse não afunda, né, rapaz? Vai separando o passaporte e passagem que a gente vai pra Europa! Pelo menos no avião eu tomo um negocinho, me induz a um estado semi-vegetativo, só acordo no lugar. Minha mãe falou que eu ia enjoar, eu ia ficar tonto em navio. Fábio, a gente nem entrou no navio ainda. Não importa. Olha, não sabia que você tinha medinho. Tem medinho, eu não sou de medinho, eu tenho pavor. Relaxa que vai passar, tá? É muita emoção pro mesmo dia, né? Para quase todo mundo, aquele era o primeiro longa. Então, assim, era uma equipe muito jovem, tava todo mundo muito feliz de estar ali. E numa circunstância especial, né? Num navio que ia cruzar o Oceano Atlântico, chegar na Itália, a gente filmou em vários lugares. Nossa, mas você não me é estranho, sabia? Eu não tenho a cara comum, eu sou super comum. Desculpa o atraso, porque eu tava no telefone com um paciente antigo. Olha só, a Laura não é porque é minha esposa não, viu? Mas eu arrisco dizer que é uma das melhores médicas desse país. No meio desse processo, o Fábio lança Porta dos Fundos, vira um fenômeno nacional. E quando o filme estreou 6 meses depois, o filme foi um estouro de bilheteria. Em 2013, o filme de Júlia, Meu Passado Me Condena, foi a segunda maior bilheteria do ano. Levou mais de 3.600.000 espectadores às salas de cinema do Brasil.
As grandes bilheterias nunca são associadas às mulheres. Porém, os filmes de cineastas como Gilda de Abreu, Tezuka Yamazaki, Carla Camurati, Sandra Werneck, Ana Mui Laerte, Júlia Rezende, Susana Garcia, apenas para citar algumas, alcançaram milhões de espectadores. Isto sem falar das diretoras de televisão. Claro que o nosso imaginário tem poder para se conectar com o grande público. No primeiro filme, né, assim, aquele sucesso todo de bilheteria foi uma surpresa, foi uma coisa inesperada. Eu não tinha ainda muita compreensão disso. De lá pra cá, eu acho que já existe uma outra reflexão sobre esse assunto, né, assim. Eu fiz outros filmes que também tiveram esse percurso de se comunicar com uma plateia maior. E eu acho que eles têm um papel muito importante no cinema brasileiro. Né? Assim, que é um papel de formação de plateia. Né? Acho que é muito importante pensar que o cara que está pagando ingresso para ver uma comédia brasileira, ele não estaria dando esse ingresso, provavelmente, para um filme mais autoral brasileiro. Ele estaria dando esse ingresso para um filme americano pastelão. Na segunda metade da década de 2010, o audiovisual brasileiro vivia um dos melhores momentos da sua história. Isso porque as políticas públicas que começaram a ser implementadas a partir dos anos 2000 frutificaram. O resultado foi a enorme presença de filmes brasileiros em todos os festivais do mundo. A ocupação do horário nobre das TVs por assinatura, a grande audiência nas TVs abertas e as bilheterias nas salas de cinema também são uma marca do sucesso do nosso audiovisual nesse momento. Acho que o fato de eu ser uma diretora mulher tem uma importância nisso, sabe? Porque, cara, a gente tem que abrir portas para outras mulheres virem dirigir, entendeu? E eu acho que cada vez que um filme dirigido por uma mulher alcança uma repercussão, seja de imprensa, de crítica, indo a festivais internacionais, seja num alcance de público, eu acho que a gente está abrindo espaço para que novas mulheres venham ocupar esses espaços, sabe? Então, hoje eu vejo assim como uma vitória meio coletiva mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa entrar e ocupar um espaço que está realmente monopolizado pelos homens. Hoje é um dia muito especial para mim. Não só porque é o meu aniversário, mas porque é o aniversário da nossa empresa aqui em Paris. E agora eu vou apresentar para vocês o meu novo desafio. Eu, moi, mi, yo, io. Não importa o idioma, mas o que essa palavra significa para mim hoje. Há 8 anos eu fracassei. Depois de quase terminar o meu casamento, de ter sido demitida, eu usei o fracasso ao meu favor. E foi quando eu descobri o prazer. O meu prazer. E que prazer. Júlia Rezende foi contratada para dirigir o terceiro filme da franquia De Pernas pro Ar, que estreou em 1.010 salas. Mas algo alterou a carreira de sucesso da obra. Com a entrada em cartaz dos Vingadores Ultimato, De Pernas pro Ar 3 foi retirado de 770 sessões nas salas de cinema do Brasil. Mas como um filme que vinha fazendo tanto sucesso saiu de cartaz? O governo passado, do ex-presidente Michel Temer, que o ex-ministro Sérgio Saleitão saiu em 31 de dezembro de 2018, não deixou a cota de tela assinada. Segundo explicações do ex-ministro, por uma deferência ao novo presidente.
A lei não é feita para você fazer deferência a ninguém. Se você tem que fazer uma cota até o dia 31 de dezembro, faça a cota até o dia 31 de dezembro. Não foi feita. E agora a gente viveu uma situação em que mesmo um filme que é o ápice do cinema comercial se viu, de repente, expulso das salas de cinema para entrar um produto americano. A cota na sala de cinema existe desde 1932. E os filmes estrangeiros, os filmes americanos em especial, fazem quase 90% da nossa bilheteria. Então, não ter cota de tela é gravíssimo. O que aconteceu nesse ano? Que acho que deixa mais evidente esse problema. Os Vingadores ocupou 92% das salas de cinema. E o filme De Pernas pro A3, que estava com salas lotadas, ingressos vendidos, anunciados em todas as redes sociais e na imprensa, na sua segunda semana, ele é retirado subitamente de 770 sessões. Não tem proteção nenhuma, retirou-se e simplesmente saiu. A lei da cota de tela estabelece uma porcentagem mínima para que as salas de cinema do nosso país exibam nossos filmes. Ela precisa ser sancionada todo ano e o percentual nunca foi menor do que 10%. A vivência em sociedade só é possível, seja um grupo de 3, seja uma população de bilhões de pessoas, porque há regras e porque há pressupostos daquilo que é legal, daquilo que é legal, daquilo que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito. Quando os órgãos responsáveis pela regulação deixam de regular, eles criam o que se chama de anomia, que é a ausência de regras. Quando você tem uma ausência de regras, você promove a estimulação da selvageria. Nos Estados Unidos, esse mesmo filme ocupou em 13% das salas de cinema. Aqui, ocupar 92%, gente. Quer dizer, que espaço a gente vai ter para um filme? A gente está falando com um filme altamente competitivo. E um filme que teve 75% dos recursos de produção privados. Então, como a gente quer atrair o investimento privado para um mercado sem regras, sem segurança jurídica, sem a menor proteção? Mas isso é uma falta de pensamento do cinema brasileiro como indústria, né? Como business, né? Porque imagina se isso acontece em Hollywood, tipo... É muita grana envolvida. O nosso mercado audiovisual é totalmente desequilibrado. Esses conglomerados estrangeiros querem uma regulação mínima. Não querem cota para a produção nacional, eles não querem proeminência do produto audiovisual brasileiro, só que para a produção nacional, isso é péssimo. Também é natural que do lado de lá, dos grandes grupos, queiram a gente como um mercado consumidor, né? Ou prestador de serviços. Eles estão no papel deles, eles querem ampliar seus negócios. Agora, cabe a nós, como gestores públicos, proteger a produção nacional, proteger a propriedade intelectual, para que os produtores, os empresários tenham a mínima chance de competir nesse mercado. Eu gosto muito de uma frase do Cacá Diegues, que ele fala: será que a gente vai ter que pedir licença para sentar no nosso sofá? Né? Poxa, um mercado gigantesco. Para as plataformas de VOD, nós somos o segundo maior mercado do mundo. É justo a gente lutar por um espaço nas plataformas, é justo a gente lutar por alguma contribuição econômica para o desenvolvimento do nosso setor. Nunca foi possível fazer cinema e audiovisual no Brasil sem uma presença fortíssima de um fazer político, de fazer leis, fazer regras. A lei do audiovisual não surgiu porque um presidente teve uma ideia. A lei do audiovisual surgiu porque um setor se movimentou para isso. A Ancine não surgiu porque um presidente teve uma ideia. A Ancine surgiu porque um setor, as lideranças de um setor e entidades se reuniram. Essa luta e a sensibilidade do poder público resultaram numa série de leis e mecanismos de incentivo e proteção ao audiovisual brasileiro. Uma outra maneira de proteger e incentivar nossa produção é garantir que ela aconteça em todos os estados brasileiros
e que possa ser realizada por todas e todos que aqui vivem. Vê só, a Lei 12.485 foi aprovada no final de 2011. Hoje, por conta dessa lei, a gente tem uma obrigatoriedade de 40% de produção fora do eixo Rio-São Paulo. Então, por conta dessa lei também, a gente teve a possibilidade de ter produção, gente, do Oiapoque ao Chuí. A gente tem produção do Acre, do Amazonas, do Rondônia, de todos os lugares. Então, hoje a gente consegue ver um Brasil mais diverso nas telas que são acessadas pela sociedade. As políticas públicas dos últimos anos, assim, realmente abriram espaço para um monte de novos cineastas, né? Então, acho que a gente está vivendo esse momento agora em que vai vir aí uma leva de artistas, de gente que está criando e que vai dar uma renovada no cinema também, né? Porque eu sinto que a gente precisa ter novas roteiristas, a gente precisa desses novos olhares, assim. Em muitas culturas, e principalmente a cultura colonizadora, o tempo é linear, onde as pessoas nascem, crescem, adquirem bens, envelhecem e morrem, sempre nessa ordem reta e crua. Diferente disso, nós povos indígenas temos uma percepção diferente do tempo, onde estamos no presente, pensamos no passado para planejar o futuro, assim sucessivamente fazendo do tempo sempre circular, onde o futuro se torna presente, o presente se torna passado e o passado se torna futuro. Eu sou Graciela, né? Eu sou do povo Guarani, Kaiowá, né? Lá de Mato Grosso do Sul, né? Da região do município de Dourados, da aldeia Jaguapiru, né? Uma área que é tão pequenininha, mas uma população tão grande, né? 3.500 hectares. A última contagem, creio eu que já passou, né? Que estava 18 mil pessoas, né? Pensa o turbilhão que é de gente, né? Eu sou desse lugar, né? Que apesar das suas mazelas é meu lugar, né? Onde eu me encontro como gente, onde eu me criei. Então, quando eu fui quando eu fui petapeira, quando eu fui terpe, quando foi isso, foi a seguinte, daí logo pulmão, é que requer. Então, se requer, quando me quer, já requer só hoje, somente requer o pecado, o roduca virar, o roduca, poxa, eu vejo o cagueiro. Meu primeiro contato, né, com essa tecnologia do visual foi através de uma câmera fotográfica, né, que eu comecei a ver de fato o que é uma fotografia. Você sabe que nós, povos indígenas, nós somos de uma tradição milenar oral, né? Então, com o audiovisual, ele aproximou muito isso. Agora que é trabalhoso, mas para a pessoa ganhar um trocado mais avultado é com barro mesmo. Não tem paia, não tem assim esse negócio dos povos como vão tirar croá. Agora que barro dá mais futuro. Barro a gente faz mais um trocado. Porque hoje eu estou aqui, se amanhã eu for para o barreiro, eu mais 2 meninos e nós tirar o barro, amanhã de tarde nós pisar. Quando for depois da manhã, nós faz o valor de R$200. Se não chover, porque aí é quando a gente não pede que chova. O Manche de Barro, ele é o nosso primeiro curta que ele circula em festivais fora do circuito do cinema indígena. Agora, é interessante desse curta é que a primeira vez que eu fui participar, né, das discussões com os realizadores, que tem sempre, né, nos festivais, a gente estava ali como especialista do que a gente sabia fazer, né? Então, e foi reconhecido, né? E em um desse festival, ele ganhou o prêmio de júri popular,
Foi uma conquista para a gente, né, muito grande, né, e também porque ele conta um pouquinho dessa trajetória também da mulher, né, dessa manutenção tradicional e milenar que é com barro. A gente, quando vai entrar no mato, a mãe natureza, a gente tem que ter respeito com ela. Então, nós não estamos entrando em nossa casa. A gente tem o costume, eu mesmo já deixada por minha mãe mais velha, a gente tem que estar preparada, entrar lá, ali naquele espaço para tirar o barro, pedir licença, que ali não é nós, ali tem o dono. Existem muitas cineastas indígenas espalhadas pelo Brasil. Através da produção audiovisual, podemos conhecer sua subjetividade, sua linguagem e suas inquietações. Eu acho que o protagonismo da mulher indígena, ele sempre existiu, né? Porém, como a gente sabe, as comunidades hoje não dá para a gente generalizar. São bem distintas, né? Muitas pessoas perguntam, mas existe feminismo indígena? Eles sempre generalizam, né, uma comunidade. Hoje a gente sabe que existem inúmeras diferenças de uma comunidade para outra. Por exemplo, lá na minha região, né, na aldeia Jaguapiru, Bororó, né, muito diferente lá daqui de São Paulo, apesar de ser Guarani também, é diferente lá do norte, é diferente do nordeste, né? Eu acho que lá esse protagonismo dá por conta dessa sobrevivência, porque a gente lá vive tão próximo da cidade e é tão mercê de várias violências de todo tipo que você imagina dentro, né, da comunidade indígena, que não tem como você não fazer alguma coisa, né? A gente quase teve uma vice indígena, né? A gente tem uma deputada indígena, então as identidades femininas indígenas, elas ascenderam de uma forma assim que, né, precisava, né? Então eu acho que atribui isso também, né, por essa luta que a mulher tem, né, de estar falando também pelos seus, né, não só falando por ela. A gente tem muita dificuldade de fazer o que os nossos avós faziam, de ir caminhar, de ir para o lugar, de um lugar para o outro. Por exemplo, aqui, para a gente ir para a Argentina ou para voltar do Brasil, se você não tiver um documento, se o seu documento está um pouquinho errado, sei lá, você já não consegue passar na fronteira, assim, é barrado por causa do papel. Impede tudo, não sei, querem a gente colocar no mesmo, sei lá, não sei o que vocês pensam. Acho que realmente querem que a gente não existe. Realmente prefeririam que a gente não estivesse aqui quando vocês chegaram, mas a gente estava aqui. Estar aqui, afirmar sua existência, é o que muitos segmentos da sociedade brasileira fazem. Um deles, a Frente de Luta por Moradia na cidade de São Paulo. Uma cineasta, Eliane Café, promoveu o encontro do cinema com esse movimento e realizou uma das experiências colaborativas mais importantes da década. Convocamos essa reunião extraordinária porque nós todos sabemos que amanhã é dia de festa, não é isso? Nós descobrimos movimentos que não têm ética, estão querendo ocupar o nosso alvo. Nós não vamos ter tempo de avisar a base. Então nós vamos fazer nossa festa hoje. A gente estava tecendo a ficção em cima da própria vida. Carmen, que é um personagem do filme muito forte, ela de fato é a líder. E ela, quando chegava no set de filmagem, horas antes ou a noite anterior, ela estava de fato no fronte da luta real. A gente ocupa qualquer canto que ninguém quer atender
prender nós numa negociação. As mulheres levam tudo tangerina e começa aquele casqueiro de tangerina. Vamos, criançada, coma, chupa, chupa. Que é aquele cheiro, ó. A juíza fica louca e a gente pega papel de juíza, leva pra lá e a juíza, pelo amor de Deus, tira essas crianças daqui. A gente ergueu algumas oficinas para poder localizar os personagens, para poder dar fundamento para o roteiro. E o que aconteceu é que a gente foi virado do avesso, porque esses coletivos hoje eles continuam, transcenderam o espaço do set de filmagem. Começou ali, mas transcendeu. Vamos, galera, vamos! Vai! Basta pra dentro! Entra pra casa de vocês! Entra! Entra pra dentro de sua casa, porra! É sua casa! Entra! É sua casa! Entra! Hoje, o modo de fazer do cinema ele pode ser mais transformador do que o ato de você assistir ao filme, na maneira de construir o filme. A última década nos proporcionou tantas novas experiências que novos desafios se impuseram. O levantamento e a análise de dados sobre o cinema e sobre o audiovisual como um todo passaram a ser realizados apenas recentemente. Sua função? Obter informações numéricas sobre nossa produção. Estes dados devem orientar marcos regulatórios e políticas públicas para corrigir injustiças e assimetrias. Na agência, nós conseguimos alguns passos. A gente sabe que essa é uma pauta que está em debate no mundo inteiro, que não é fácil, a gente não vai conseguir da noite para o dia. É uma ação de médio, longo prazo. E nós demos os primeiros passos. Quais foram eles? Conseguimos criar uma comissão de diversidade dentro da agência. E conseguimos colocar essa pauta no planejamento estratégico da agência. Assim como diversidade regional passou a ter como missão também, objetivo geral da agência, também promover a diversidade de gênero e de raça. Você só tem democracia se você tem informação. Eu vi várias instituições acabando, né? Eu vi a Embrafilme acabar, eu vi a Fundação do Cinema Brasileiro acabar, depois eu vi um certo desmonte da Secretaria do Audiovisual, né? Uma certa desimportância da Secretaria do Audiovisual e todas as informações que a gente tinha perdido durante esses períodos, né? Que a gente foi perdendo as instituições. Eu queria criar o OCA para nunca mais ninguém tirar ele do ar. Uma nova tecnologia, que era a internet. Isso permitia que a informação circulasse livremente. E eu achava difícil que, depois que entrasse a informação, que a informação pudesse ser vista por todo mundo, eu achava muito difícil alguém conseguir tirar, a não ser que a gente vivesse um estado de censura. Se acontecer alguma coisa, a gente sabe que a gente teve uma coisa que foi queimado, o livro que foi queimado. As políticas públicas dos últimos anos trouxeram muito mais do que uma centena de novos nomes de mulheres cineastas, espalhadas por todo o Brasil. Os arranjos regionais implantados pela Ancine em 2014 são programas que incentivam a produção e distribuição em diversos estados da União. Foram responsáveis pelo surgimento de 156 novas cineastas mulheres, por exemplo. Suas obras poderão ser vistas nos próximos anos e nos contarão muito mais sobre nosso país. A experiência recente nos mostra que o caminho está correto
incentivar a expressão da nossa cultura em toda a sua diversidade de gênero narrativo e cinematográfico, e em todas as janelas de exibição e distribuição, e realizada por todas as brasileiras e brasileiros de todos os gêneros e raça, em todo o território nacional. Neste momento, nossa produção audiovisual enfrenta desafios incríveis, mas a consciência de que o nosso público quer ver nossa produção nos estimula. E a produção de nós mulheres de todas as tribos veio para ficar.